Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos juntinhos mais uma semaninha para falarmos um pouquinho de Jesus, do amor de Jesus. E hoje, como vocês já viram, o tema é um pouquinho pesado. Sim, sempre que nós falamos sobre renúncia, é algo que sempre nos dói. Sempre que Deus pede para eu fazer uma renúncia, eu sempre tenho em mim aquele desejo da carne e a vontade da carne de me justificar e de dizer assim, Deus, eu não consigo, eu não vou conseguir. Eu já fiz tantas renúncias, por que mais essa? Para que mais essa renúncia? Mas para nós sermos parecidos com Cristo, nós vamos ter que todos os dias nós renunciarmos à nossa carne. E quanto mais nós renunciamos, quanto mais nós nos aproximamos de nos parecer com Ele, mais Ele vai nos pedir renúncias. Quando nós vemos Jesus a falar com o Pai, Ele diz assim, Deus, se for possível, passa de mim esse cálice, mas contudo faça a Tua vontade. Jesus também, Ele fez renúncias. Ele teve que renunciar os seus próprios medos, Ele teve que renunciar à sua própria carne, para Ele cumprir o propósito de Deus. E hoje eu queria ler aqui em Filipenses, no capítulo 3, no versículo 7, que diz assim, pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com a minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Nós, quando lemos esses versículos, nós pensamos assim, meu Deus, como Paulo era ousado, corajoso. Mas realmente em Paulo nós encontramos um homem que renunciou à sua própria vida, que renunciou à sua própria carne, renunciou aos seus próprios desejos. Essa semana eu li um livro muito maravilhoso, eu até aconselho vocês a lerem, é um livro muito pequeno, ele chama Ego Transformado. E quando eu fui ler aquele livro, eu estava já passando por um processo de Deus pedir algumas renúncias para mim relacionadas às minhas vontades, aos meus desejos e àquilo que eu desejava para mim. E muitas vezes nós, nos nossos momentos de oração, é assim que eu faço e eu aconselho você também a fazer. Porque nós muitas vezes somos confrontados por Deus e Deus nos pede renúncias e nós muitas vezes vamos falar com pessoas, nós muitas vezes vamos nos justificar para pessoas e nós esquecemos que nós temos aqui no nosso quarto falar com Deus. Porque quando nós apresentamos as nossas justificativas a Deus, porque nós nos apresentamos mesmo, nós nos achamos muitas vezes justos e nós já fizemos renúncias demais. E eu lembro que no meu momento de oração eu falei para Deus assim, Deus, mas por que o Senhor quer que eu faça essa renúncia? Eu não entendo, mas por que mais uma? Nós nos achamos muito bons muitas vezes. E Jesus fala, quando ele foi chamado de bom, ele disse assim, bom é o meu Pai, não me chamem de bom porque eu não sou bom. E nós, às vezes, com os nossos olhos tapados, nem muitas vezes enxergarmos quem nós somos, nós falamos para Deus assim, Deus, mas eu já fiz tantas renúncias, para que mais essa? Mas quando nós somos confrontados por Deus e quando Deus revela a nós, mais uma vez, porque é pela sua infinita misericórdia que Ele nos mostra quem nós somos, quando Ele nos revela a nós, quando Ele mostra que para nós sermos parecidos com Ele, nós estamos às vezes nem no meio do caminho, tem uma longa caminhada ainda pela frente, quando Ele nos mostra que há muitas renúncias para fazer e que a renúncia que Ele quer que nós façamos é deixar o nosso ego para trás. Nós encontramos aqui nas cartas de Paulo um homem que ele deixou o seu ego para trás. Nós encontramos na carta de Paulo um homem que teve o seu ego transformado, porque quando Paulo fala assim, não importa o que eu penso, não importa o que as pessoas pensam, mas o que interessa é aquilo que Deus tem para mim. O que interessa é aquilo que Deus quer para mim, não aquilo que eu desejo para mim mesmo. Porque se eu quero conhecer a Cristo, todas as outras coisas têm que ficar para trás. Nós temos que olhar para as outras coisas como sendo insignificantes. Porque muitas vezes valorizamos tanto outras coisas, tantas outras situações, nós valorizamos tanto o que nós achamos de nós mesmos ou o que as pessoas acham de nós mesmos. Acabamos por esquecer e de entender e de nos preocupar realmente com o que Jesus, com o que Deus, com o que Cristo pensa a nosso respeito. E neste livro, o autor ele fala muito que para nós termos o nosso ego transformado, nós realmente vamos ter que deixar todas as outras coisas de lado. Nós vamos ter que desconsiderar todas as outras coisas e nós vamos realmente ter que entender o que Deus tem pensado ao nosso respeito. É um livro 99,9% baseado na palavra, ele tem poucas falas dele mesmo. A maioria do livro é tirado de passagens bíblicas e nesse livro ele usa Paulo como exemplo. E realmente quando ele
passeia pelas cartas de Paulo, ele vê que realmente Paulo foi um homem que teve o ego transformado. Porque quando ele realmente entendeu que para ele parecer com Jesus, ele ia ter que deixar todas as outras coisas de lado. Ele ia ter que considerar todas as outras coisas como lixo. Ele realmente disse: eu quero parecer com Jesus. Eu preciso considerar tudo como nada para eu ser transformado, para eu parecer com Jesus. E nós muitas vezes dizemos para Deus: Deus, eu quero que o Senhor cumpra em mim o teu propósito. Senhor, eu quero muito me parecer contigo. Essa é uma das minhas orações. Essa é a minha oração mais frequente. No meu diário, no meu dia a dia, no meu trabalho, eu falo: Senhor, eu tô parecida contigo. Jesus, o que tu farias aqui? Será o que tu irias dizer? Como é que tu irias limpar essa casa? Como é que tu irias atender essa cliente? Jesus, me fala, eu quero me parecer contigo. Mas quando ele vem conosco e fala assim: para você se parecer comigo, você vai ter que deixar o seu ego para trás. E nós até olhamos assim: meu Deus, mas eu nem sou uma pessoa, né, com ego alto. Nós nos achamos muito humildes. Aquela falsa humildade de achar que nós somos humildes, que nós muitas vezes ficamos calados, que nós muitas vezes não respondemos, que nós muitas vezes não questionamos. E nessas situações nós pensamos assim: nossa, não, eu sou humilde, eu me calo. Mas Deus conhece o nosso coração, Ele conhece o nosso íntimo. Davi fala: Ele sonda os nossos corações e Ele nos conhece. E muitas vezes nós, com o nosso falar, realmente nós somos humildes. Muitas vezes nós transparecemos essa imagem de humildade, mas Deus, no nosso coração, Ele nos conhece. E Ele fala assim para nós: você ainda precisa de transformar muita coisa dentro de você para você parecer comigo, porque eu não era uma pessoa egocêntrica. Jesus, Ele não era egocêntrico. Jesus, Ele sabia quem Ele era, e Jesus, Ele não se preocupava com o que as pessoas diziam dele, ou que até Ele mesmo sentia a seu respeito, porque Jesus, Ele teve medo. Temos o exemplo de Jesus, Ele tendo medo, Ele falando: Deus, se for possível, passa de mim. Senhor, se for possível, eu não quero fazer essa renúncia, renunciar à minha própria carne, eu tô com medo. Mas Jesus, Ele disse assim: Senhor, mas contudo faça a tua vontade. Para nós vivermos os propósitos de Deus, cada dia mais Ele vai nos pedir renúncias. Cada dia mais Ele vai nos apertar e cada dia mais Ele vai revelar que mesmo muitas vezes o nosso exterior, nós estamos aparentando ser alguém melhor. Ele vai nos mostrar para nós mesmos, Ele vai revelar para nós mesmos que dentro de nós existem muitas coisas para ser renunciadas, existem muitas coisas para serem transformadas. E se nós realmente queremos nos parecer com o Cristo verdadeiramente, nós não vamos só renunciar exteriormente, nós não vamos só parecer com Cristo exteriormente. Claro que nós vamos exteriorizar aquilo que está por dentro, mas quantas vezes nós agimos de uma maneira e dentro do nosso coração nós achamos cheios de razão, nós nos achamos corretos, e quantas vezes nós nos preocupamos muito mais com o que as pessoas pensam a nosso respeito, nós agimos em função disso e nós não nos preocupamos realmente com o que Deus tem pensado a nosso respeito, com o que o Deus tem achado do que está dentro do nosso coração, o que está dentro da nossa mente, o que nós temos pensado e como nós temos agido. A palavra de Deus para hoje é: eu quero que você renuncie não só às coisas exteriores, mas eu quero que você renuncie o que está dentro de você. Eu quero que você renuncie ao seu egoísmo, eu quero que você renuncie à sua falta de amor pelo próximo, eu quero que você renuncie o seu egocentrismo, de você achar que você é superior, de achar que você é mais espiritual, de achar que você é mais santo. Eu quero que você renuncie isso, eu quero que você realmente se preocupe com aquilo que eu penso sobre você. Eu quero que você realmente se preocupe se realmente o seu coração está transformado, e não só se preocupar se você está passando uma boa imagem, um bom exemplo, mas realmente dentro do seu coração. Eu posso sondar o seu coração e eu vou encontrar dentro do seu coração um coração humilde, um coração sedento e um coração realmente que quer se parecer comigo. Eu não sei se eu consegui passar aquilo que Deus tem ministrado no meu coração. Eu tenho vivido muitas guerras internas nesses últimos dias e eu tenho falado assim para Deus: Deus, eu acho que eu não vou conseguir. Eu falo para Deus assim: Deus, eu acho que eu não vou conseguir vencer isso. Senhor, eu acho que eu não consigo vencer a minha carne dentro de mim, essas guerras internas que nós vivemos, essa falsa humildade que muitas vezes nós achamos até que temos, e o diabo, ele nos engana. E ele fala assim: não, você é sim, você tá bom sim, você já tá muito bom, você já tá muito parecido. O diabo, ele coloca isso dentro de nós muitas vezes, e nós paramos no meio do caminho, nós pensamos assim: não, já não preciso mudar mais, já não tem mais nenhuma renúncia para fazer, eu não preciso renunciar mais à minha carne, porque eu já estou com uma vida, uma conduta boa, eu sou uma pessoa decente, o meu falar é bom, o meu falar é brando, eu passo uma boa imagem, eu passo um bom exemplo. O diabo muitas vezes ele nos engana com isso, e quando Deus ele nos confronta conosco mesmo, nos confronta com os nossos pensamentos, com os desejos do nosso coração, e quando ele nos revela a nós quem nós realmente estamos a ser,
nós somos confrontados e nós dizemos assim: Deus, eu acho que eu não consigo ser melhor que isso. Senhor, eu acho que eu só consigo ir até aqui. Eu não consigo ser mais parecido contigo do que eu já sou hoje. Mas o Senhor fala assim: é possível sim. Quando Paulo fala assim: eu desconsidero tudo isso, tudo para mim, tudo isso eu considero como lixo. Ele está dizendo assim: não importa o que eu penso sobre mim, não importa a imagem que eu passo, o que importa é aquilo que Cristo pensa sobre mim. Eu quero me parecer com Cristo. E aqui no versículo 10 diz assim: quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com ele, participando de sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Ele fala: eu quero parecer com Cristo. Não importa o que eu preciso de fazer, não importa o que eu preciso de renunciar, eu quero parecer com Cristo. E essa tem que ser a nossa oração. Essa tem sido as minhas orações nos últimos dias. Eu tenho dito para Deus assim: Deus, eu sei que vai doer. Eu sei que está doendo, já está doendo, está sendo algo que tá. Quando Deus começa a trabalhar dentro de nós e quando Ele nos revela a nós, eu falo isso muitas vezes, quando nós somos confrontados conosco mesmo, é algo que nos dói, porque nós sabemos que há uma grande mudança e que aquela mudança ela vai ser feita de dentro para fora e que vai doer muito, vai nos machucar, vai nos ferir, porque nós temos que realmente nos humilhar diante do Senhor. Nós temos que realmente nos humilhar diante de Deus e dizer assim: Deus, eu não posso mais ser essa pessoa. Eu não posso ser essa pessoa que exteriormente parece contigo, mas o Senhor sonda o meu coração e o Senhor sabe que dentro de mim eu não estou parecido contigo. E quando nós somos confrontados com isso, dói. É um processo dolorido, mas vale a pena. Eu sei que no final, quando cada dia mais o meu coração também se parecer com Cristo, eu sei que eu vou dizer assim: Deus, valeu a pena o processo, porque é isso que eu quero ser. Eu quero ser parecida contigo, não só exteriormente. Eu quero que os meus pensamentos, eu quero que o meu coração também seja parecido com o teu. Eu falo muitas vezes para Deus: Deus, eu quero ser uma mulher segundo o teu coração. E muitas vezes nós fazemos orações perigosas. Nós olhamos os salmos e nós lemos, e Davi é uma pessoa que eu admiro tanto, e eu falo assim para Deus: Deus, eu quero ser uma mulher segundo o teu coração. E Deus lá do céu, Ele olha, Ele fala assim: se você quer ser parecido comigo, se você quer ser realmente uma mulher segundo o meu coração, eu vou ter que te mudar lá dentro. Eu vou ter que tirar tudo isso que não se parece comigo, para você parecer comigo, para você ter o meu coração. E a renúncia dói. Renunciarmos os nossos desejos, a nossa carne, os nossos pensamentos, aquilo que vai lá dentro da nossa alma, que ninguém sabe, só Jesus sabe. Renunciar, isso dói muito, mas vale a pena. O nosso caminhar como cristão é cada dia nos parecermos mais com Cristo. E se nós queremos verdadeiramente nos parecer com Cristo, nós vamos ter que renunciar todos os dias os nossos desejos, as nossas vontades e a nossa carne. Vale a pena nós seguirmos a Cristo. Vale a pena nós renunciarmos à nossa carne para nós nos parecermos com Ele. Foi para isso que nós fomos chamados e escolhidos. Por isso, se você está nesse caminhar, assim como eu, e Deus tem confrontado você com você mesmo, Ele tem mostrado, revelado a você o que está dentro do seu coração. E tem sido para você dias difíceis, dias de choro, como tem sido os meus últimos dias, de dizer assim: Deus, eu quero me parecer contigo. Eu não quero parecer com a pessoa da minha direita, da minha esquerda. Eu não quero me preocupar com o que eles pensam sobre mim, ou com o que eu penso sobre mim. Mas eu quero me preocupar com o que o Senhor pensa sobre mim, com o que o Senhor tem achado do que está dentro do meu coração. Que Deus vos abençoe. Seja forte, seja corajoso ou corajosa, não desista desse caminho, porque é esse o caminho que Deus tem para nós, nos parecermos com Ele. Deus vos abençoe, reencaminhe esse vídeo para o máximo de pessoas que vocês conseguirem e que vocês, assim como eu, venham viver um caminho de renúncia, renunciar à sua própria carne e se parecer mais e mais com Cristo. Beijinhos para vocês, nos encontramos na próxima semana. Tchau!